Olá pessoal, aqui é Marcos Riffel da Driving Academy. Hoje eu estou trazendo para vocês mais um coaching na pista de Laguna Seca com a McLaren MP412C GT3 Simulador Project Cars. Essa vale para tanto para quem joga no console e para quem joga no PC. As dicas vão servir para qualquer um das plataformas. Bom, Laguna Seca, pessoal, é uma pista curta, relativamente curta, e o tempo é de 1:22, um tempo bom, mas é possível fazer mais baixo. Bom, vamos começar então aqui a explicação. Primeiro a gente vai ter que o início da volta é bem importante destacar que antes de entrar na primeira curva em si, que é lá adiante, a última curva da volta anterior é bem importante sair lançado, porque a reta é em subida. Então evitar escorregar, sair de traseira na última curva, porque vocês vão perder velocidade já no início da volta. Então vão acabar começando a volta já mais devagar. Para que isso não aconteça, utilizem toda a extensão da pista, que essa área verde é permitido usar, o simulador não considera corte. Então vocês devem utilizar para poder sair com mais velocidade para abrir a volta. A nossa volta inicia aqui, bem embaixo dessa passarela, certo? Então a atenção nessa parte é onde começa a nossa volta. Aqui, pessoal, só relembrar o seguinte, eu estou usando o acerto original do carro, nenhuma alteração foi feita, está totalmente original, então a relação de marcha está um pouco mais longa, né? Quem tem um setup mais ajustado vai estar de sexta marcha aqui. Porém, para a primeira curva, a frenagem, nós vamos fazer uma redução tanto para a segunda para a terceira. Tá? Quem está com o setup mais original vai fazer de segunda, e quem está com o setup com a relação de marcha mais curta vai fazer de terceira. Quem não sabe o que é isso, continua acompanhando o canal, que vão rolar algumas dicas, talvez vocês consigam aprender isso aí. Bom, curva 1, pessoal, a gente não tem placas de distância, mas nós temos algumas placas com alguns números, né, de indicação de frenagem. Vamos prestar atenção no seguinte, vamos frear na placa número 4, tá? Temos ela aqui, ó, à direita, placa número 4. E aí a gente vai tentar fazer uma frenagem um pouco em diagonal, não exatamente em linha reta. A gente tem essa linha de sequência aqui, ó, essa linha aqui, mas a gente vai fazer uma frenagem como se fosse em direção à areia, sem avançar muito sobre a linha branca, dessa forma aqui, ó. Ó, repare que a minha roda direita, as minhas rodas direitas estão avançando sobre a linha branca, e eu estou fazendo a frenagem sem mexer o volante. Quando vocês chegarem na placa de número 1, que é o final dela, vocês já podem iniciar a tangência da curva. Ok? Muita atenção para não frear excessivamente nessa curva, ok? Por quê? Porque é uma curva onde a tendência de travagem dos pneus é bem alta, porque a velocidade que vocês veem é muito grande, mais de 230 km por hora. Então cuidado para não travar os pneus, porque como é uma curva de duas tangências, se vocês perderem a primeira perna dela, vocês já com certeza vão perder tempo na segunda perna. Bom, como falei, dobrando exatamente no ponto, na plaquinha número 1, aqui muita atenção, pessoal. Nós temos esses anti-cuts, que são essas partes vermelhas, são desníveis que tem um pouco mais altos. A gente vai mirar na zebra, mas vamos tentar passar o mais próximo deles, ok? Evitando encostar, dessa forma aqui. Mostrando uma câmera mais aérea, a gente vai chegar próximo, mas vai evitar encostar, ok? E aqui, pessoal, vocês fizeram a frenagem, nesse momento vocês não vão mais frear. Chegaram nessa parte aqui, passaram da primeira zebra, vocês vão manter a velocidade. Então não vão acelerar muito, mas não vão tirar o pé do acelerador também, vão manter. Reparem que a minha velocidade é de 100 km por hora. Ela cai um pouquinho, ó, eu tirei um pouquinho de aceleração, mas eu não estou freando, eu estou só tirando o pé. Certo? E não estou tirando o pé totalmente, eu estou tirando um pouco do pedal. Okay? Se eu tirar demais, o carro vai ficar muito lento na curva. Essa curva vocês podem fazer uma velocidade mínima de 80 km por hora. Bom, chegou na segunda perna da curva, que é essa parte aqui, já comecem a acelerar visando a zebra que vai estar do lado direito
lá na sequência. Dessa forma aqui. Ó, roda direita em cima da zebra para poder sair com o máximo de aceleração possível. Essa curva, pessoal, novamente atenção com a travagem, ok? Por quê? Porque é outra curva de frenagem em diagonal. Então vocês vão estar virando o volante e freando ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que os pneus travem e pode desgastar mais os pneus se fizerem de forma contínua, né? De forma constante, isso em todas as voltas. Bom, novamente nós temos plaquinhas 3, 2 e 1 e nós vamos frear na 2, ok? Freia na placa número 2, já coloca a segunda marcha na sequência e mantém o carro em linha reta, ok? Quando vocês chegarem na placa de número 1, vocês vão virar o volante. E como na curva anterior, nós temos o anti-cut lá na sequência, aquela parte vermelha. Nós vamos evitar ele, mas vamos utilizar toda a zebra passando mais próximo do anti-cut. Dessa forma aqui. Reparem que eu até vou pegar um pouquinho, ó. Mas foi de forma bem leve. O carro passou pouco em cima dele. Passou do anti-cut, acelera. E utiliza toda a extensão da zebra que está na esquerda. Aqui, pessoal, é bem importante essa curva. Para se ter um bom desempenho, vocês têm que fazer a entrada dela já estando em cima da zebra. Nas outras curvas a gente fica em cima do asfalto, né? Faz a frenagem, fica em cima do asfalto e vira, e vai para o meio. Nessa curva a gente tem que ficar já com a roda externa, rodas externas à esquerda, em cima da zebra. Metade do carro em cima da zebra. E nós vamos fazer a frenagem na placa de número 2. E não vamos reduzir marcha, nós vamos só dar uma freada, beliscada no freio e vamos virar. Muita atenção para não frear muito pouco aqui. Aqui é a tendência do carro ir reto, sair de frente. Então cuidado com a frenagem aqui para não frear um pouco e acabar indo reto. É obrigatório frear nessa curva, que se não fizer a frenagem, o carro não realiza a curva, ok? Bom, novamente a frenagem, vamos utilizar a zebra aqui, ó. Lembrando sempre do anti-cut. Ele está em praticamente todas as curvas, para não agredir ele, não ser agressivo no anti-cut. Passou do anti-cut, acelera e utiliza a zebra que está do lado oposto, certo? Sempre ponham as rodas externas na zebra que vai estar na sequência da curva que vocês fizeram. Então, nesse caso, do lado esquerdo. Bom, aqui acaba o primeiro setor. O tempo médio, pessoal, é de 28 segundos e 500 milésimos. Fazendo nessa faixa de tempo é um bom primeiro setor. Vamos iniciar o segundo setor agora. A parte mais complexa da pista, na minha opinião. Vamos lá. Novamente uma outra frenagem. A gente tem que manter o carro em cima da zebra durante a frenagem. Vamos frear na placa de número 3. Ok. Reparem e mantenha o carro em linha reta, freando até chegar no meio da placa número 1 e número 2. Bem no meio delas, comecem a virar o volante. Essa é uma curva um pouco diferente, então, de raio muito longo. Então nós temos que fazer virar o volante de forma antecipada. Antes de começar a tangência, nós temos que começar a virar o volante como se nós estivéssemos nos dirigindo à areia. Mas como nós estamos a 170 km por hora, o carro vai passar um pouco além do que a gente pensa. Então ele vai encaixar direitinho na curva. Ó, vocês viram o volante e ainda assim o carro sai um pouco de frente. Okay? Aqui, passou do anti-cut, já pode acelerar total. Novamente roda na zebra. Excedi um pouco aqui, mas não é um problema. Aqui, pessoal, uma curva muito difícil. Uma curva cega de altíssima velocidade. Bom, não é tão difícil seguindo as técnicas. Novamente, é a mesma regra de todas as curvas que nós falamos anterior. Nós vamos ter a placa número 4, número 3. Entre a 3 e a 2, nós vamos fazer a frenagem e colocar a terceira. Manter o carro em linha reta, ok? Passou a placa número 2, vira o volante. Reparem o seguinte, vocês não estão vendo a curva ainda. É como se estivessem indo em direção à areia.
Mas, de repente, ela aparece, ok? Mas tem que ser bem nesse momento. Passou a placa número 2, vira o volante. Se vocês fizerem isso depois, o carro vai passar reto e vai acabar indo para fora da pista. Novamente, passou o anti-cut ali, a zebra da curva, acelera total. Bom, pessoal, aqui é o final do segundo setor. E agora nós vamos para a parte final da pista, que é o terceiro setor, que já inicia com uma curva muito famosa e muito complexa, que é o saca-rolha. Bom, o saca-rolha, a frenagem dele é a parte mais complexa. Por quê? Porque a frenagem é em subida e de forma cega, ok? Vocês vão frear sem ter visto a curva ainda. E além disso, pessoal, sem cuidar muito para não travar o pneu aqui, certo? É bem importante não errar a frenagem, não pode ser muito agressivo nos freios. Tem que usar um pouco do freio motor do carro e não usar 100% do freio, porque vai travar muito o pedal. Então, outra coisa, a frenagem ela é feita de forma diagonal, dessa forma aqui, ó. Reparem, a curva seguinte ela é para a esquerda. Só que eu tenho que trazer o carro para a direita. Antes da placa de número 3, vocês iniciam a frenagem. E vocês vão deixar o carro rolar um pouquinho, não vão pôr a segunda direto. Vão deixar ali ir além um pouquinho de terceira. Chegou na placa número 2, põe a segunda. Aí nessa parte aqui vocês já podem usar todo o pedal. O carro já não vai mais travar. Vocês já passaram do desnível, já pode frear com toda a intensidade. Mantenha o carro na direita. Passou da placa número 1, vira o volante. Faz a chicane, né? Tenta tangenciar os cones ali. Pode passar por cima deles, não tem problema. Sempre passando bem próximo deles. Reparando aqui, ó. Ó, proximidade o mais próximo possível dos cones. Cuidado para não acelerar aqui nessa parte. Ok? Aí, pessoal, chegou bem no meio, na parte mais alta aqui, ó. Parte mais alta da curva, vocês acelerem. Só que não acelerem com toda a força do carro. Acelerem de forma um pouco mais cautelosa, porque o carro tem uma descida agora. A hora que o carro cair no chão, ele vai dar uma balançada. Então, se vocês estiverem acelerando demais, vão acabar rodando. Ó, ele dá essa oscilada e aí você pode acelerar. A curva anterior, pessoal, é muito simples. Vocês não precisam frear o carro. Só tirem o pé da curva ali e façam o contorno do anti-cut. Passou do anti-cut, acelera, como sempre. Essa curva não dá para acelerar de pé embaixo. Acelera ele com 70, 80% de pedal até o carro estabilizar e não passar reto. É muito fácil passar reto nessa parte aqui. Bom, estamos chegando no final da pista. Curva de alta velocidade para a direita. Vocês vão frear e manter a terceira marcha. Freia na placa de número 2. Cuidado para o carro não escorregar nessa parte. Freiem bastante aqui. A curva dá a impressão de que não precisa frear, mas é bem importante fazer uma frenagem forte. Ok? Só acelerem após passarem do anti-cut novamente. Antes, não acelerem. A curva dá a impressão de que dá para acelerar, mas se vocês acelerarem, vocês vão passar reto na sequência nessa parte aqui, certo? Passou do anti-cut, acelera, vem até, esparrama o carro na zebra do lado esquerdo e vão para a última curva. Frenagem entre a placa 4 e 3. Muito importante, pessoal, manter o carro em linha reta nessa frenagem. Não mexam o volante, certo? O mínimo possível. Põe a primeira, né? E entre a placa 2 e 1 façam a tangência. Aqui vocês já podem passar por cima do anti-cut. O carro tá bem lento, então isso não vai atrapalhar a volta de vocês. É capaz, a chance até de aumentar o desempenho. Passou o anti-cut, acelera tudo. Cuidado para quem for fazer de primeira marcha, que não dá para acelerar tudo, apenas quem sair de segunda. Quem vir de primeira tem que dar uma pequena dosada, né? Vir de forma progressiva, ganhando a aceleração. O carro estabilizou, conseguiu endireitar o volante, né? Colocar ele centralizado, pode acelerar tudo que o carro não vai mais rodar.
Bom, pessoal, esse foi o coaching de McLaren MP4 GT3 em Laguna Seca, simulador Project Cars. Lembrando que essa dica, essa videoaula serve tanto para quem joga no console, para quem joga no computador, né? PlayStation 4, Xbox, enfim. É o mesmo carro, as mesmas dicas de pilotagem servem. Lembrando que são dicas para quem usa volante. E se vocês gostaram dessa videoaula, curtam esse post, compartilhem, que assim as próximas serão feitas. Isso é um incentivo para mais aulas serem feitas. Marquem um amigo seu que também gosta de correr de simulador, para ele ver essa dica. E é isso, galera. Ano que vem vai ter mais novidade. A gente se vê aí. Boas provas para vocês, boas corridas, um feliz ano novo e até o ano que vem.